Então a gente está iniciando hoje o nosso culto do Evangelho no Lar, de número 41. Estamos aí há 41 semanas caminhando pelo texto do Evangelho com vocês. Nós estamos muito felizes por essa caminhada aqui no Instagram. Para quem está começando hoje conosco, nós estamos passando pelo texto do Evangelho segundo o Espiritismo de forma sequencial, bastante simples, fazendo comentários sobre o texto. Hoje nós estamos no capítulo 13, né, ainda, no item convidar os pobres e os estropiados, dar sem esperar retribuição. É o item 7, eu acho que não é a instrução dos espíritos ainda, né? Não. Não. Não é ainda. Item 7 está nos comentários e item de Kardec. 8. Item 7 e item 8. Item 7 e o item 8. Então hoje nós estamos aqui. Pessoal, nós também gostamos sempre de lembrar, antes de começar o culto, que é a dinâmica do culto do Evangelho no Lar, então é sempre interessante que nós todos deixemos um copo de água, uma jarra de água, né, separada, para que nós tenhamos aí a fluidificação por parte dos espíritos, crendo que a gente sempre recebe aquilo de que as nossas almas precisam. Nós vamos começar com uma prece e depois a gente entra propriamente no texto do Evangelho. Nosso Deus, nosso Pai, de infinito amor, de infinita misericórdia, de infinita justiça, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Em nome de Jesus, o nosso divino amigo, o nosso Senhor, Salvador e Redentor, o Príncipe da Paz, a luz do mundo, o Cordeiro Santo, o Cordeiro de Deus, o amado das nossas almas, nós nos reunimos aqui na noite de hoje, absolutamente gratos por estarmos aqui iniciando mais um culto do Evangelho no Lar, pedindo sempre, Jesus, as tuas bênçãos, a tua presença no nosso meio, pedindo, Mestre, para que o Senhor toque nos nossos corações e nas nossas mentes, para que eles se abram e, em se abrindo, para que nós possamos absorver as tuas lições tão preciosas do teu santo Evangelho. Pedimos, Mestre, sempre um acréscimo de forças vindas do teu coração, para que nós sejamos capazes de trabalhar aqui nessa terra sem esperar nada em troca de ninguém, para que nós tenhamos, Jesus, em teu nome, os olhos voltados para os pobres, estropiados aqui dessa vida, sabendo que todos os aflitos serão bem-aventurados, que todos os que choram serão consolados, que os tristes serão alegres, sabendo, Jesus, que ao teu lado nós venceremos o mundo e desfrutaremos uma luz e uma felicidade que são indizíveis aqui na face dessa terra. Sempre, Mestre, nós aproveitamos a oportunidade para pedir as tuas bênçãos por todos aqueles que sofrem na noite de hoje, crendo, Jesus, que a paz que provém do teu coração cai sobre as nossas cabeças nessa hora, entra nos nossos corações e traz a todos nós a certeza de que tudo passa nessa vida e de que só o teu nome santo, Jesus Cristo de Nazaré, é suficientemente forte para reinar para todo sempre. Diante do estudo que nós vamos iniciar, reina em nós, Mestre, entra nos nossos corações e muda tudo de lugar conforme a tua vontade. Nós te amamos muito, Jesus. Pedimos para que o Senhor esteja conosco, hoje aqui no estudo, amanhã e para todos sempre. Que assim seja. Que assim seja. Bom, pessoal, então... Vamos então ao estudo do item número 7, o subtítulo é convidar os pobres e os estropiados, dar sem esperar retribuição. Neste primeiro item, o de número 7, Allan Kardec vai listar o Evangelho de Lucas, capítulo 14, versículos 12 a 15. E neste trecho vemos o seguinte: disse também àquele que o convidara: quando derdes um jantar ou uma ceia, não convideis nem os vossos amigos, nem os vossos irmãos, nem os vossos parentes,
nem os vossos vizinhos que forem ricos. Para que, desculpa, para que, eu vou desligar o ar aqui, pessoal, para que em seguida não vos convidem a seu turno e assim retribuam o que de vós receberam. Quando derdes um banquete, convidai para ele os pobres, os estropiados, os coxos e os cegos, e sereis felizes por eles, não terem meios de vô-lo retribuir. Por isso será retribuído na ressurreição dos justos. Um dos que se achavam à mesa, ouvindo essas palavras, disse-lhe: Feliz do que comer do pão do reino de Deus. Quer comentar? Quer começar? Bom, gente, eu acho que essa questão aí está Jesus nos ensinando que toda vez que nós fizermos alguma coisa, seja em benefício de alguém, ou seja, para alegrar alguém, e nós tivermos no nosso íntimo algum interesse de receber de retorno um favor mais à frente, não é? Isso é muito comum nos meios sociais, na vida política, do toma lá da cá, também nos interesses comerciais, industriais, os interesses de negócios, né? Então, a pessoa vai selecionar os seus amigos e de acordo com o interesse que ela tem no seu próprio desenvolvimento profissional, na sua própria empresa. Então, ela vai procurar conhecer pessoas de destaque na vida social ligada ao seu negócio e estabelecer com ela relações de amizade aparente, que é uma amizade feita por interesses materiais, interesses mundanos. Isso é muito comum, não é? na vida de relação social. E toda vez que nós procedermos desta forma, nós estamos incorrendo num erro. Porque, ainda que isso seja aceitável, natural na vida de relação, nós estamos sempre procurando um retorno daquilo que a gente está dando. Se vamos oferecer uma festa, nós estamos pensando que aquelas pessoas ricas ou que estejam muito bem situadas na vida poderão amanhã nos convidar de retorno a conviver com elas na vida social mais ampla e estabelecendo aí uma rede de contatos que seria interessante para o nosso próprio negócio, né? É o famoso networking, na palavra inglesa, né? Você vai conhecendo as pessoas e estabelecendo uma rede de networking, que através da qual você, de alguma forma, vai ser beneficiado pelos conhecimentos que faz, pelo bem que faz aos outros, nesta rede de networking, porque você vai estar conectado com pessoas que têm ou conhecimento técnico ou profissional, ou alguma aptidão, ou mesmo recursos financeiros, intelectuais, culturais, ou mesmo também proprietários de empresas que te interessam. Ora, e é isso, é uma vida de toma lá da cá, muito própria da vida material. Ela não tem consequências morais imediatas e nem futuras. Muitas vezes, essas amizades, que aparentemente são muito boas, muito benéficas, as pessoas se estimam, mas são amizades que não são levadas para além da morte, porque os interesses materiais cessam com a morte, né? E também, às vezes, a pessoa, se ela tem um revés financeiro, um revés dentro da sua empresa, ela deixa de ser interessante para você, você exclui, e aquilo fica, ou então o contrário, né? Se você entra num revés financeiro, perde
os seus recursos na sua vida empresarial, essas mesmas pessoas que te tratavam muito bem passam a te ignorar totalmente. É exatamente este ponto que Jesus está nos dizendo para não fazermos isso. Nós procurarmos para o nosso festim, a nossa boda, a nossa festa, e aqui é claro que isso é um sentido figurado, né? É a festa dos corações, nós elegermos as pessoas com as quais nós vamos conviver de uma forma alegre, de uma forma feliz, numa possibilidade real de amizade profunda, cujos alicerces estejam muito bem fincados nos sentimentos mais altos e mais nobres, na ética mais fiel à ética cristã. Então nós vamos procurar aqueles que não precisam, diante dos nossos olhos, ter qualquer retribuição. Por isso que Jesus usa essa imagem de convidar os doentes, os pobres, os estropiados, os coxos e os cegos, porque eles, não tendo meios de nos retribuir, né, a benevolência ou a amizade ou a alegria que porventura nós venhamos a espargir nesse relacionamento, né? Não tendo eles qualquer coisa material para nos retribuir, certamente nós seremos retribuídos não com os bens da terra, não com os objetivos imediatistas da vida de relações materiais, mas sim, como Jesus fala, na ressurreição dos justos, ou seja, na vida além túmulo, na vida imortal, porque esses amigos vão continuar amigos além túmulo, eles vão se interessar por nós, e não raras vezes, aqui na terra, de forma às vezes humilde, no mundo espiritual eles estarão superiores a nós, e nós provavelmente seremos daqueles que vamos pedir misericórdia, favores ou bênçãos da parte deles. Perfeita a explicação. Pessoal, eu acho que quando Jesus traz esse tipo de ensinamento para a gente, tão específico sobre a caridade, ele está dando dicas importantes para que a gente consiga a nossa redenção através de uma nova encarnação aqui na Terra. O Livro dos Espíritos define para a gente que alma é o espírito encarnado. A gente tem também no Livro dos Espíritos, na questão 23, né, a definição de espírito sendo a inteligência, o princípio inteligente do universo. Isso é importante para a gente ter em mente a diferença que é estar encarnado. Então, lá no Livro dos Espíritos, começa essa diferenciação conosco, né, de alma e espírito. André Luiz, na obra psicografada por Chico Xavier, traz para a gente que quando a gente encarna, a gente perde inteligência. Então, percebam, esse espírito ele começa a ser abafado pela matéria. A gente estava conversando sobre isso esses dias, sobre como Antênio, quando está falando com a Alcione, né, dando aquelas instruções para ela, lembra ela que, quando encarnada, ela estaria sob a influência da matéria, né, sob a influência ali de um corpo encarnado. Por que eu estou falando isso, gente? Porque nós não podemos subestimar o que é estar encarnado. Estar encarnado significa que o nosso espírito vai pensar como um espírito que está encarnado, vai ter essa urgência pelas coisas da matéria, vai se inclinar ao que é material. Então, quando Jesus traz para a gente tantas dicas sobre caridade, o que ele está dizendo é, até para praticar a caridade, eu vou precisar ensinar vocês, porque até a caridade, sem o meu auxílio, vocês vão acabar desvirtuando. E a caridade, que é um ato tão nobre, que muda os nossos espíritos, se a gente faz ela numa perspectiva materialista, ela vira orgulho, ela vira vaidade, como o Geraldinho trouxe muito bem, ela vira essa troca,
de favores. Então eu convido porque eu espero ser convidado. Eu chamo as pessoas mais ricas porque eu também quero estar nos banquetes dos mais ricos. Então quando Jesus nos traz essa lição tão bonita sobre nós convidarmos os pobres e os estropiados, ele está ensinando para a gente o que hoje, com a física quântica, né, e com os estudos espíritas, porque o espiritismo é uma ciência muito avançada, que é em dando que a gente recebe. A nossa atitude mental, se procurar os amigos querendo alguma coisa em troca, nós seremos também procurados por pessoas que querem alguma coisa em troca. Então, quando Jesus traz essa lição para nós procurarmos sem esperar nada em troca, ele está dizendo que nós devemos procurar verdadeiramente amizades, porque dentro dessa atitude mental, nós também seremos procurados por pessoas que também querem amizades verdadeiras. O Geraldinho faz um estudo muito bonito sobre isso na terça-feira. A gente não foge do nosso padrão vibratório, a gente não foge da nossa vontade verdadeira, do nosso desejo verdadeiro. Então, quando a gente está esperando alguma vantagem, a gente pode ter certeza que a gente vai acabar atraindo pessoas que também esperam alguma vontade. E se a gente faz o contrário, procura os pobres e os estropiados, buscando amizade, afeto, carinho, coisas verdadeiras, certamente nós também seremos rodeados e procurados por pessoas que querem carinho, amizade, amor. E quando o Kardec coloca aqui, nessa passagem linda de Lucas, que alguém falou, feliz do que comer do pão no reino de Deus, é mais uma vez essa alusão a esperarmos de Deus a nossa recompensa. Esperarmos um pão que é espiritual, um alimento que é espiritual, uma felicidade que, como a gente sabe pelo Espiritismo, não é conhecida ainda aqui na Terra, que é um planeta de provas e expiações. Então, se a gente busca com todo o nosso coração, com honestidade, com vontade, as coisas do céu, certamente nós a encontraremos. É por isso que lá em Mateus 7, em Lucas 11, quando Jesus traz a lição do pedi e obtereis, e ele termina, se vós que sois maus sabem dar boas coisas aos teus filhos, quanto mais o vosso Pai que está no céu, e aí a tradução bíblica, dará o Espírito Santo àqueles que pedirem. Então, se nós pedirmos com honestidade, com vontade, nós certamente receberemos o Espírito Santo, que pelo Espiritismo, com Emmanuel, a gente sabe que é a presença dos espíritos superiores. E como Kardec explica no Livro dos Médiuns, a única forma de afastar os espíritos inferiores é atraindo os superiores. Então percebam, Jesus traz uma dica que é uma chave para a gente ter uma vida mais feliz, mais equilibrada e na companhia da espiritualidade superior. Nós podemos também fazer aqui um link com aquela exortação de Paulo de Tarso, quando ele diz que nós devemos granjear amigos, né? Jesus. É de Jesus? É. Eu sempre falo que isso é de Paulo. Onde que está? Em Jesus qual? Quando Jesus, está no livro de Lucas, quando Jesus fala do administrador infiel, e aí ele fala, usem as riquezas do mundo para granjear amigos, porque esses amigos receberão vocês. É o que você falou. Mas no Paulo repete isso, se não me engano, aos Romanos. Talvez repita nas epístolas. E isso é interessante, porque quando você faz amizades verdadeiras que não têm imediatamente recursos para te retribuir, você conquista a amizade dos mentores e guias espirituais daquela pessoa. Principalmente se ela for pobre, estropiada, cega, tiver muita dificuldade na saúde financeira ou mesmo de vida, não é? Se for uma pessoa sozinha, solitária, mas ela nunca está solitária aos olhos de Deus, porque ela tem os benfeitores espirituais dela, ela tem os familiares desencarnados. É o que Jesus fala das crianças, Os anjos dela vivem na presença do meu Pai. Então, e também tem amores de outras vidas. Às vezes ela foi uma pessoa muito boa em outra encarnação, que granjeou
para si a simpatia de muitas almas queridas, tanto na família quanto aquelas que ela beneficiou e que estão olhando por ela. A partir do momento que você, sem pensar em retribuição alguma, faz a essa pessoa um bem, você granjeia para si a amizade desses benfeitores espirituais, mentores e guias daquela pessoa. Enquanto você está falando, eu fiquei pensando, imagina, quantas pessoas viram Paulo como um estropiado, mas ele tinha ali Abigail e Estevão do lado dele. Você imagina? E Jesus. E Jesus, né? Claro, o Cristo, né? Ali chamando. E ele que teve, na época dele, de Saulo, de Tarso, que teve todo o poder. Aliás, ele cabe muito bem a lembrança de Paulo neste trecho. É verdade, porque os os amigos orgulhosos não estavam lá. Exatamente. Depois. Quando ele decidiu abandonar tudo, os familiares não o receberam. Olha só. O pai não o recebeu, a irmã não o recebeu. O melhor amigo não o recebeu. Por quê? Porque ele tinha perdido todo o poder e na visão deles, toda a honra do povo hebreu, né? Ao rejeitar vamos dizer assim, o rito da lei para seguir Jesus. E a partir daí, depois de ficar 3 anos em solitária, apenas na companhia de Áquila e Prisca, no deserto de Palmira, ele, que era um grande orador, começa gaguejando, né? Aprendendo de novo a falar. Olha isso. Então também tem isso, né? Aquele momento, quem foram os amigos de Saulo, que havia se tornado Paulo de Tarso? Áquila e Prisca somente. Exatamente, 2 desconhecidos. 2 desconhecidos que estavam ali, um casal cristão, que estava também passando por Palmira e que se estabeleceram ali por algum tempo. Trabalhavam com o couro. Trabalhavam com o couro. E isso, pessoal, é uma questão histórica. Aqueles que trabalhavam com o couro, por que eles ficavam muitas vezes afastados? Porque o cheiro era muito ruim. Essas pessoas elas eram extremamente estigmatizadas na sociedade por causa do cheiro. No livro do Miramês, de Maria de Nazaré, eles falam como tinha um pessoal ali que trabalhava com o couro, sofria muito estigma, muito preconceito. E foi ali acolhido pelos pais, pelos que seriam os pais de Maria. E justamente esse casal que vai dar atenção a Paulo, e Paulo vai aprender com eles a fazer o evangelho no lar, a meditar, a orar durante 3 anos. Depois ele sai em pregação. E mesmo chegando a Antioquia da Síria, o primeiro porto, vamos dizer assim, o pouso onde ele vai tentar falar de Jesus, as primeiras vezes que ele vai falar, ele tropeça, ele não perde, era mais, né? Não era mais aquele orador que encantava o Sinédrio, que era o orgulho da raça dos hebreus, né? E, no entanto, ali estava João Evangelista, ali estava Barnabé, que olharam para ele com caridade e fizeram dele, não é, o grande apóstolo dos gentios, investiram nele. E quer dizer, são amizades lindas que se tornaram aí icônicas para toda a história épica do cristianismo. É muito lindo isso. É muito lindo isso. E por isso que um deles que estava à mesa, quando ouviu Jesus, disse: feliz do que comer do pão no reino de Deus. Porque esse pão é imperecível. Né? Pão da vida. Vamos ver agora o item 8 que o João vai falar, que é sobre as anotações de Allan Kardec. Esse aqui eu leio? Tá. Quando derdes um banquete, disse Jesus, não convideis para ele os vossos amigos, mas os pobres e os estropiados. Estas palavras absurdas, se tomadas ao pé da letra, são sublimes se lhes buscarmos o espírito. Não é possível que Jesus tenha pretendido dizer que, em vez de seus amigos, alguém reúna em sua mesa os mendigos da rua.
Sua linguagem era quase sempre figurada, e para os homens incapazes de apanhar os delicados matizes do pensamento, precisava servir-se de imagens fortes que produzissem o efeito de um colorido vivo. O mundo do seu pensamento se revela, o fundo do seu pensamento se revela nestas palavras: e sereis felizes por não terem eles meios de vô-lo retribuir. Isto é, não se deve fazer o bem tendo em vista uma retribuição, mas tão só pelo prazer de o praticar. Usando de uma comparação admirável, disse: convidai os pobres para os vossos banquetes, pois sabeis que eles nada vos podem retribuir. Por banquetes deveis entender não os repastos propriamente ditos, mas a participação na abundância de que desfrutais. Quer que eu comece? Mais uma vez, pessoal, é interessante a gente perceber como a gente precisa ter um olhar de honestidade para os nossos atos de bondade, sejam eles quais forem. Quando a gente se coloca nessa posição de ter ali uma vaidade no coração que está escondida do mundo, mas que é bastante sentida pelos nossos espíritos, um orgulho, a gente vai, no final das contas, e no fim de tudo isso, sentir que a gente não tem nada para receber ou para esperar de Deus, que a gente já recebeu quando faz algo esperando nessa retribuição, justamente daquele que está trazendo a retribuição. E é por isso que Jesus, a gente já falou disso aqui, ele bate tanto no martelo quando ele vai ensinar para a gente a caridade sobre aqueles que agem com a vaidade, agem para serem vistos pelas pessoas. Jesus fala muitas vezes no Evangelho, principalmente de Mateus, lá no capítulo 6, pois eu lhes digo, já receberam a sua recompensa. E a gente precisa, aí dentro do estudo espírita, entender que o nosso Pai Criador, o nosso Deus, né, que é infinito amor, que é infinita bondade, que é o infinito bem, ele sempre vai desejar o absoluto amor, a absoluta perfeição para todos nós. Mas as nossas consciências, e a gente fala muito disso, elas vão entender que não têm direito a um céu pelo qual elas não trabalharam. A nossa consciência não vai sentir bem desfrutando da luz com os espíritos superiores se ela sabe que ela não merece estar ali. E quando a gente vai se livrando das nossas culpas, burilando os nossos espíritos, quando a gente vai conseguindo uma consciência mais limpa, um espírito, né? Esse espelho cuja face é o coração, como fala Emmanuel, um espelho mais capaz de refletir a luz de Deus, nós mesmos nos sentimos no dever de voltar atrás e fazer o que a gente deveria ter feito. Então, se a gente tem ali, né, ao longo da nossa caminhada, e trazendo esse exemplo que o Cristo traz para todos nós, pessoas que precisam da nossa ajuda, amigos que precisam da nossa ajuda, familiares que precisam da nossa ajuda, se nós deixarmos essas pessoas para trás, quando a gente estiver nos picos da evolução, nós com toda certeza olharemos para eles e ajudaremos, como fez Alcione, nas suas novas reencarnações, nos seus novos projetos. E é disso que Jesus fala para a gente quando ele traz essas imagens de agora nós nos preocuparmos com aqueles que não podem dar nada em troca. Porque essa encarnação é com certeza a melhor oportunidade para a gente não precisar repetir essa prova, repetir outras dores. Então, quando a gente age como Cristo traz nessas lições da caridade, nós estamos reequilibrando as nossas consciências, redimindo os nossos espíritos e trabalhando por um tesouro que a gente vai poder desfrutar no plano espiritual sem nenhuma mácula. Sim, aquela coisa da síndrome do impostor, de chegar às grandes luzes na companhia dos espíritos que a gente ama, ou dos espíritos mais elevados, e sentir ali, poxa, mas na verdade eu não tenho direito de estar aqui, eu não deveria estar aqui, né? Ali na presença de um homem como Chico Xavier, no plano espiritual, fica super constrangido, porque sabe que não merece estar ali. Então o melhor, pessoal, por isso que Jesus traz, como Kardec fala, essas figuras tão fortes, é nós nos esforçarmos hoje para
trabalhar pelo bem, trabalhar pelas pessoas que precisam da nossa ajuda, mais uma vez, sem esperar nada em troca aqui do mundo, esperando uma recompensa que com toda certeza vai ser uma realidade nas nossas vidas no plano espiritual. Muito bem. E Kardec vai prosseguir dizendo, aquelas... Como? Não quer comentar esse parágrafo? Não. Aquelas palavras, entretanto, também podem ser aplicadas em sentido mais literal. Quantos não convidam para suas mesas apenas os que podem, como eles dizem, fazer-lhes a honra? Ou, por sua vez, convidá-los. É aquela história, não é? É o toma lá da cá. Você encontra a pessoa, mas vê nela não o que ela é, mas o que ela tem, não é? Quais são as possibilidades, seja na profissão dela, seja... Hoje, seguidores. Seguidores, Hoje exatamente. A pessoa faz uma coisa por ter seguidores na internet, ou então olha a empresa daquela pessoa, eu posso me beneficiar, a minha empresa, ou então a minha profissão pode ser beneficiada com contato com aquela pessoa, porque ela é dona de uma empresa aqui, ou então ela exerce aquela profissão ali, que vai fazer para mim uma rede de contatos interessantes, né? Então eu vou convidá-la por esta razão. E existem muitos negócios hoje em dia que são estabelecidos com base nessa rede de negócios. Nós mesmos ontem estávamos assistindo um assunto nesse particular, numa série de TV, que é muito interessante. Então, é o que Kardec fala assim, isso é muito comum, isso é literal, isso acontece no mundo, você convidar as pessoas visando o interesse próprio, imediatista, material, não um interesse espiritual, não um interesse mais nobre, de realmente convidar aquela pessoa pelo que ela é espiritualmente, pelos valores morais que ela representa. E isso é muito, muito importante do ponto de vista espírita cristão, do ponto de vista do cristianismo legítimo. E o quão mais agradável, né? Falando dessa questão do jantar, é um jantar com as pessoas que a gente ama, que são felizes, são alegres, né? Quão mais agradável e alimenta o espírito, né, estar com essas pessoas. E as horas passam, assim, você nem sente, né? Porque você está, ao contrário, que aqui Kardec fala também, outros, ao contrário, encontram satisfação em receber os parentes e amigos menos felizes, ou aqueles que eles realmente gostam, não tem assim uma exigência de contrapartida. E aí é um verdadeiro banquete realmente, o banquete espiritual, da alegria. Eu estou me recordando agora do Chico Xavier. Por quê? O Chico, na sua casa de Uberaba, que foi onde eu mais convivi com ele era muito simples, mas ele amava receber os amigos. Ele amava oferecer, por exemplo, um almoço para os amigos mais próximos. E durante aquelas horas, o bate-papo para ele era o melhor banquete, o mais alto banquete, né? Assim, se a gente fosse analisar do ponto de vista físico, a comida material era a mais simples possível. Era o frango a molho pardo com um arrozinho, uma saladinha de alface com tomate, era o máximo que tinha. Um doce de leite. O Chico gostava muito dos doces da cidade de Araxá, os doces em calda. A Marília está falando das quitandas, que ele gostava. Né? Então, os doces em calda, ele gostava do doce de cidra, o doce de mamão, o doce de laranja, né, de casca de laranja, de casca de limão. E ele comia isso com uma boca boa, o pudim de leite, bem mineiro, né? Então, quer dizer, do ponto de vista físico, o almoço ou o jantar era o mais simples possível, não tinha luxo nenhum.
Os copinhos eram copinhos de requeijão. Requeijão, Né? copinho. Mas, olha, era alegria no rosto das pessoas, o sorriso. Isso é uma maravilha. O bem-estar, aquele desfrutar de estar naquele momento ouvindo Chico Xavier falando sobre a espiritualidade. E ele também gostava de ouvir as pessoas, gostava de uma boa prosa, gostava até mesmo de piadas de salão, no mais alto sentido do respeito, né? O Chico era uma pessoa que gostava de sorrir, de contar causos da sua própria vida ou das pessoas com as quais ele havia convivido na sua infância, juventude e primeira madureza. E se ria com gosto, com vontade, a gente ria com ele, até mesmo fazendo graça dos próprios sofrimentos que ele já havia passado e vencido. Quer dizer, isso era um banquete de luz, um banquete realmente de Jesus, porque ali ninguém estava interessado em bens materiais, em troca de favores, nada disso. Nós estávamos ali todos convivendo com aquela alma cândida e pura, simplesmente pela bênção de ouvi-la e de partilhar com ela as experiências do mundo espiritual. E isso é muito importante. Maravilha. Prossegue, então, Kardec, analisando. Ora, em se referindo àqueles que encontram satisfação de receber os amigos, né? Ora, quem não os conta entre os seus? Aqueles parentes que têm menos recursos, né? Que são mais infelizes, todos nós temos. Por que não convidá-los? Né? Todos nós em nossas famílias vamos ter essas pessoas que não têm, vamos dizer assim, a mesma cultura, não têm a mesma capacidade econômico-financeira ou social e podem nos dar muitas coisas boas. Às vezes são as mais legais, né? Né? Do fundo do seu coração, vibrações amigas, né? A pessoa que vibra positivo. Isso é o que mais importa. As orações sinceras. E Kardec vai falar sobre isso dizendo: dessa forma lhes prestamos grandes serviços, sem que o percebam. Aqueles, sem irem recrutar os cegos e os estropiados, praticam a máxima de Jesus. Se o fazem por benevolência, sem ostentação, e sabem dissimular o benefício por meio de uma sincera cordialidade. Eu acho, pessoal, realmente que é uma caridade grande, assim, quando a gente, por boa vontade, por amor e, mais uma vez, por caridade, a gente tem um olhar para as pessoas que são deixadas de lado. Às vezes a gente até comentou isso há poucos dias. Você está num lugar, você percebe que tem uma pessoa ali que está deslocada, né? A gente tem uma amiga, né, que a gente já percebeu como ela é caridosa, que se ela percebe que tem alguém deslocado em algum lugar, ela vai, senta do lado, né, fica ali com a pessoa. Às vezes puxa a pessoa papo, puxa né? papo, às vezes a pessoa está tão constrangida ali por estar naquele ambiente, sem falar com ninguém, sem ter muito assunto, né? Como o Geraldinho falou, às vezes o assunto está intelectualizado ou está sobre, né, um estilo de vida ali mais alto e a pessoa fica ali constrangida. Esse momento da boa vontade, da cordialidade sincera, de você chegar ali perto da pessoa que está deixada de lado, conversar com ela, fazer a noite dela, da mesma forma, dentro do círculo aí familiar, quando a gente sabe que tem aquele parente, aquela tia, aquele primo, né, que não é convidado para nada, que é relegado pela família, sempre aos piores convites, piores lugares, que ninguém tem em grande estima. Como a gente pode fazer um bem para essas pessoas se a gente age, mas também não aquela coisa, né, de se colocar na posição do salvador da pátria, de quem está fazendo uma grande obra, né, de bondade, mas assim, de uma forma leve, tranquila, né, acolhendo essas pessoas que precisam mais, né, de um conforto, de uma ajuda. Com certeza a gente vai receber do coração dessas pessoas um nível de carinho, de gratidão, um nível de bons sentimentos muito maior do que a gente imagina. E
com toda certeza, esses alimentos fluídicos que são, né, mais etéreos, que têm mais ligação com a espiritualidade superior, às vezes é essa boa vontade, é esse carinho, é essa gratidão sincera dos renegados do mundo que vão te curar do seu câncer, que vão ajudar o seu rim, que vão ajudar ali a sua enxaqueca crônica. Então a gente sempre recebe muito mais do que a gente está dando quando as nossas atitudes elas são calcadas e ali bem embasadas no bem, em Jesus, pensando que Deus é um Pai que ama todos nós e que nós somos absolutamente iguais perante, né, o nosso Deus. Com certeza, se a gente prossegue dessa forma, se a gente segue esse tipo de caminho, a gente tem aí a colher coisas maravilhosas. E mais uma vez aqui, para encerrar os comentários nossos, Kardec faz aqui a alusão a fazer o bem, a beneficência sem ostentação. E de certa forma, a pessoa realmente caridosa, ela vai fazer aquele bem dissimulando aquele bem, fazendo, às vezes, o contrário, fazendo que a pessoa que esteja recebendo benefício se sinta na posição da pessoa que a está ajudando. Isso é muito bacana. Às vezes, por outra, a gente conhece pessoas assim, que nos inspiram muita coisa boa, não é? Ela dá uma maneira... O Chico era mestre de fazer isso, né? Uma maneira da outra pessoa que está recebendo o benefício sentir que ela, na realidade, estava o ajudando. E eu conheci também outras pessoas aqui em Minas Gerais que faziam isso e fazem isso até hoje. E, como diz Kardec, quem assim procede, pratica as máximas de Jesus, que é fazer o bem sem ostentação. Fazem a benevolência pela benevolência, o bem pelo bem, a caridade pela caridade, o amor pelo amor, sem nada esperar em troca. E às vezes até dissimulando o benefício. E aqui nós temos que pensar também nessa última frase dele, quando ele fala por meio de uma sincera cordialidade. Nós devemos nos afastar, não que a cordialidade não seja necessária, ela será sempre necessária, ainda que para respeitar os padrões de convivência social que são aceitos, né, na vida de relações, em que muitas vezes você é obrigado a ter uma cordialidade apenas no sentido de expressar a sua educação, sem necessariamente gostar da pessoa, que isso também é um benefício, não é? Porque facilita as relações sociais, tratar as pessoas com respeito, mesmo as pessoas desconhecidas, é uma exigência da regra de boa convivência. Mas muitas vezes ela é uma regra que é praticada de uma forma apenas mecânica, sem sentimento, sem uma sincera cordialidade. Ao contrário, a pessoa cristã, ela vai ter uma cordialidade sincera porque ela vai se interessar pelo outro. O outro não é apenas mais uma pessoa que está à sua frente, com a qual ela vai ter ali um contato breve. Não, ela vai se interessar sinceramente pelo outro, em dar-lhe um bom tratamento, vai se interessar pela vida do outro. Se a pessoa está bem, está necessitando de alguma ajuda, de alguma coisa, e isso é muito importante. Esse acolhimento, não é? Que é a sincera cordialidade. E eu acho, pessoal, que a gente tem muito... assim, uma dificuldade muito grande de perceber isso que o Cristo traz para a gente no nosso dia a dia, mas essa figura do pobre, do estropiado, ela é muito presente. Se a gente pensar, quando a gente está na faculdade, sempre tem aqueles excluídos, na igreja tem aquelas pessoas para as quais ninguém olha, no centro espírita sempre tem aquele mais tímido que chega, que ninguém faz questão de estar ali com aquelas pessoas, no trabalho, em todos os lugares da nossa vida, que a gente frequenta, a gente encontra essa figura da pessoa que precisa, disso que o Geraldinho explicou aqui, né, muito bem, de uma sincera cordialidade. E às vezes são as pessoas que recebem
mais preconceito, Mais preconceito, vai saber. o bullying, O bullying, não é? exatamente. do resto da sociedade como um todo. Exatamente. Então, por que não dedicar a elas um pouco mais de atenção, Isso, de esforço respeito, mesmo, né? de cordialidade sincera? Porque isso também é caridade. Com certeza. Né? Caridade Você moral. realmente se interessar pelo bem-estar delas. Mais Eu alguma acho coisa? que está contemplado aí. Muito bem, gente. Chegamos aqui ao final deste item. Semana que vem, na quinta-feira, retornaremos ao horário Normal, habitual. né? Hoje a gente teve que fazer um pouco mais cedo, porque nós vamos fazer aqui no Grupo Espírita Saber Amar uma confraternização de final de ano, para a gente nos despedir de uma evangelizadora que vai se mudar da capital mineira, vai se casar, vai para o interior, a nossa querida tia Angel, que daqui a pouco estaremos abraçando com muito carinho no Grupo Espírita Saber Amar, mas semana que vem retornaremos às quintas-feiras no nosso horário normal, que é 20 horas e 30 minutos. Já nos desculpando aí de antemão pela excepcionalidade de termos de fazer este culto número 41 em horário diverso daquele que é o habitual, tá bem? Mas como eu disse, semana que vem vamos entrar na sequência dos estudos do capítulo 13, nas instruções dos Espíritos, a partir do item 9, que é a caridade material e a caridade moral. Então o Geraldinho vai terminar conosco trazendo uma prece, e aí a gente finaliza aqui, fecha, salva o vídeo e se encontra na semana que vem. Então vamos orar, pessoal. Sempre lembrando de colocar à nossa disposição neste momento um copo de água pura para que os amigos espirituais possam, em nome de Jesus, sob a proteção divina, nos carrear os eflúvios espirituais de que necessitamos para a nossa cura física, para o nosso equilíbrio moral, ético, espiritual, mental, para a nossa paz e segurança íntimas. E por isso pedimos neste instante a bênção de Jesus, a bênção desse irmão maior, desse divino amigo, médico de nossas almas, o pão da vida, a luz do mundo, o verbo do princípio, que resume em si mesmo todo o projeto de Deus para os nossos corações, na evolução eterna em que todos nós, seres encarnados e desencarnados, de diversas procedências, estamos submetidos, porque precisamos caminhar para Deus, precisamos seguir à frente, subir degrau a degrau a escada de Jacó, que nos indica a evolução infinita. Todos somos seres necessitados de cultura, de esclarecimento, de sabedoria, de informação. Todos somos seres interessados em conquistar emoções e sentimentos mais nobres, mais éticos, segundo os padrões morais da doutrina dos Espíritos, o Consolador prometido por Jesus, que veio à Terra sob a inspiração do Espírito da Verdade, a falange gloriosa dos amigos que, no curso dos milênios, se redimiram em amor e sabedoria, em nome da orientação de Jesus Cristo, nosso Senhor. E é com eles que buscamos perseguir o caminho de verdade e vida que o Evangelho de Jesus nos indica. É com eles que aprendemos, passo a passo, a regimentar sentimentos mais nobres, sentimentos de fraternidade legítima, de caridade pura, sincera e leal, na lealdade suprema aos dons espirituais que Jesus representa para todos os nossos corações, e sentindo-nos todos unidos neste ideal de prosseguir vivendo e aprendendo na face da terra ou além dela, que nos congraçamos hoje
para agradecer a Deus esta oportunidade, para agradecer a Jesus, nosso Senhor, a bênção desta hora e pedir ainda uma vez mais o acréscimo de sua misericórdia infinita, para que tenhamos o apoio espiritual necessário a fim de vencermos as pesadas fortalezas de nossos próprios erros, as nossas íntimas vacilações e inseguranças, para seguirmos intimoratos no caminho da luz e da paz imorredouras. Possa Nossa Mãe Santíssima, abnegada Maria de todos os nossos corações, abençoar-nos com seu manto de proteção e carinho, lembrando de seu Filho amado, nosso Mestre e Senhor Jesus. E com ela nós confiamos entregar o dia de hoje, a noite de hoje, sob a sua proteção, para que Jesus, em nome de Deus, nos despeça com a sua paz, deixando-nos a paz, para que a paz fique conosco em nossos próprios espíritos, em nossos próprios corações. E em assim pensando, e em assim suplicando, nós dizemos: graças nós vos damos, ó Pai, pelo pão espiritual que nos dás, e pedimos, Senhor, abençoai-o, hoje, agora, amanhã e para todo sempre. Que assim seja. Que assim seja. Graças a Deus. Então, até logo, pessoal. Bom, pessoal, então a gente se encontra na semana que vem, tá? Abração. Assim seja.